O crescimento urbano acentuado assente na edificação de grandes edifícios, acompanhados de modernos acessos vários, tornaram o Caniço uma das freguesias mais numerosas e a que mais cresceu na Ilha da Madeira. Nos últimos 2 séculos, os residentes passaram de 2.000 para mais de 25.000 indivíduos. Sendo uma das 10 primeiras paróquias criadas na ilha, a freguesia tem desde a sua fundação uma ligação muito forte com a terra. O Caniço tem esta denominação devido a uma planta que existia nestas terras chamadas carriço. E daí os primeiros descobridores, quando cá chegaram, deram o nome de caniço derivado dessa planta. O Caniço tinha uma particularidade. Era uma parte pertencia à capitania de Machico, outra parte pertencia à capitania do Funchal, exatamente dividida pela Ponta de Oliveira, que era onde havia a divisão exatamente das duas capitanias. Ora, na parte da capitania de Machico havia uma paróquia, uma capela dedicada a Santo Antão. Na parte do Funchal, da Ponta de Oliveira para o Funchal, havia uma capela dedicada ao Espírito Santo. Estas capelas, que eram originais do século XVI, do início da colonização, não chegaram aos nossos dias e já no século XVIII elas estavam completamente arruinadas e era necessário fazer uma igreja que albergasse todos os paroquianos. Quando então foi decidido fazer uma nova igreja, a questão era saber se era no lado de Machico, do Caniço para Machico, se era do lado do Caniço para o Funchal. A relevância da Igreja, o trabalho dos párocos e a fé dos madeirenses tornaram inevitável a construção de uma igreja matriz que fosse referência da freguesia. Quando se fez uma grande discussão acerca de onde fazer a nova igreja, já não 2 capelinhas, mas uma nova igreja que pudesse abarcar todos os paroquianos, até que o padre Lomelino acabou com a discussão, oferecendo um terreno onde se fez esta igreja. Ele próprio ofereceu o terreno, mandou fazer esta igreja. Aliás, este largo aqui chamamos de Largo Lomelino, está inscrito na placa comemorativa aqui na fachada da igreja, que foi ele que mandou fazer esta igreja e que ofereceu o terreno. A igreja já é de feição maneirista, já com alguns laves barrocos, mas mais maneirista. O interior já é de uma transição do barroco para o rococó. Toda aquela talha dourada, branca e dourada, não é só branca e dourada, já é nessa transição dos estilos arquitetónicos ou dos estilos da talha dourada. A torre já é mais recente, nomeadamente o corocel, já é um corocel do século XX. Um dos elementos mais interessantes que podemos encontrar desta igreja é na Capela Mor, onde se encontra uma pintura da Nossa Senhora da Salvação. É uma pintura que não era originalmente daqui, era uma pintura que veio da igreja da Capela da Salvação no Sítio dos Moinhos e que foi transladada para aqui, para a Capela Mor desta igreja. É uma pintura maneirista e que foi recentemente recuperada, onde podemos ver a Nossa Senhora da Salvação com os 2 doadores a ladearem a Nossa Senhora. Tal como em muitas localidades da Madeira, famílias abastadas determinam a construção de capelas que o tempo as tornou referência da história da freguesia. Esta capela foi mandada a construir por Morgado Aires de Ornelas. Morgado Aires de Ornelas teve todas estas terras dadas pelo rei em Sesmaria, logo no início do povoamento. Ora, os Morgados Aires de Ornelas administraram todo o Caniço praticamente até ao século XX. Esta capela é uma das primeiras capelas a ser construídas nesta localidade e é uma capela dos inícios do século XVI. Ela não chegou completamente aos nossos dias, há alguns elementos que ainda chegaram aos nossos dias, mas ela foi reconstruída no século XVIII. Mas podemos ainda encontrar a porta ogival de entrada, que ainda é original, embora esteja com uma argamassa de cimento, mas no seu interior é original. E dentro da capela podemos observar ainda um retábulo maneirista, já do século XVII, transição do século XVI para o século XVII, e no chão da capela encontramos o túmulo de um dos morgados Aires de Ornelas que administraram estas terras daqui do Caniço. Templos que guardam um património valioso. Esta capela foi mandada a construir por 2 irmãs, Isabel e Leonor Álvares. Eram grandes proprietárias de terrenos aqui nesta zona, de terrenos de cana-de-açúcar. Elas tinham a intenção de fazer um convento,
mas o convento nunca chegou a ser feito, ficando apenas a capela. Tal maneira que a capela tinha o portal principal, que hoje se encontra aqui, estava na parte lateral da capela, o que evidencia ser para um convento. O interior da capela podemos encontrar um retábulo maneirista do Diogo Contreiras, tão só o mais importante pintor maneirista português, e que aqui encontramos belíssimas tábuas pintadas pelo Diogo Contreiras. Esta capela ela permanece de alguma forma ainda cristalizada. Não houve grandes alterações após a sua construção, ela não foi invadida por outros estilos arquitetónicos, nomeadamente resistiu à invasão do Barroco. Ela permaneceu cristalizada basicamente desde o século XVI até a atualidade. Tal como em outras localidades da ilha, são fidalgos ou comerciantes abastados que mandam edificar capelas que são hoje um dos mais ricos patrimónios do Caniço. A Capela da Salvação foi mandada construir por João Moraes de Aguiar em 1614. É uma capela de estilo maneirista e que pertencia a uma grande quinta, a Quinta da Bela Vista, pertencente a este morgado. Essa Quinta da Bela Vista acabou por passar para os jesuítas, pertenceu ao grande colégio jesuítas do Funchal. Das coisas mais interessantes que esta capela tinha era uma pintura feita pelo Martim Corrado, um dos mais importantes pintores proto-barrocos portugueses, e que atualmente essa pintura, que representa então a Nossa Senhora da Salvação com os dois doadores, foi recuperada, restaurada e está atualmente na Capela-Mor da Igreja Matriz do Caniço. Com uma relação evidente com o mar, o Caniço deu no primeiro quarto do século XX as boas-vindas aos seus visitantes a partir de um dos maiores monumentos existentes na ilha. O conselheiro Aires de Ornelas, que era o último morgado do Caniço, ele manda colocar aqui um Cristo Rei em 1927. Este Cristo é anterior ao do Brasil e mesmo anterior do Cristo Rei de Almada. Convidou 12 escultores franceses, o Pierre Lenoir e o Serras, que eram escultores franceses habituados a fazer esculturas monumentais em betão e que ele os conheceu em Paris, porque quando da queda da monarquia, ele autoexiliou-se em Paris e foi aí que conheceu estes 12 escultores, que traz para a Madeira e que manda fazer a escultura aqui nesta ponta do Garajal. São marcas que resistem ao tempo. Um dos solares mais emblemáticos resiste nos Reis Magos. No sítio dos Reis Magos encontramos uma ruína do antigo solar da família Agrela, chamado Solar dos Reis Magos, mas que foi mandado construir pela família Agrela no século XVIII. É um solar dentro de características arquitetónicas portuguesas dos finais do século XVIII, dentro de uma arquitetura maneirista, embora ela já tenda para um barroco, mas um barroco tímido ainda, um barroco ainda pouco assumido. Caracteriza-se por ter uma torre lateral, não uma torre central, neste caso era uma torre lateral bem construída, bem ornada, com as cantarias muito bem trabalhadas, muito bem executadas, e que infelizmente não chegou aos nossos dias, infelizmente já chegou completamente em ruínas. Acho eu e achamos nós que esta solar devia se parar a degradação, isto é, parar a degradação e quase que o solar funcionar quase como uma escultura. Não o reconstruir, porque já não é possível, mas era possível parar a degradação, ficando quase como uma escultura para, pelo menos, ver-se esta parte da torre que é muito bem executada. Na freguesia do Caniço ainda encontramos 2 relógios de água, infelizmente já nenhum em utilização, mas havia 2 relógios de água para o controle das águas dos regantes, mandados construir pelos iréus para dividir as águas e regar as várias parcelas do terreno. Este aqui, no sítio dos Moinhos, deixou de funcionar em 1991. Encontramos outro, mais degradado, mesmo por trás da farmácia do Caniço. No início do século XXI, a freguesia do Caniço tinha 482 explorações de produção de cebola, que ocupavam 39 hectares. Mais de 80% das 4.000 toneladas de cebola produzidas na Ilha da Madeira vêm do Caniço.
é o sítio da Madeira que dá melhor. Isto é uma produção já bastante antiga e fala-se muito na cebola do Coniço. Já o meu pai produzia, os meus familiares produziam e nós continuamos com a produção da cebola. A relação das gentes do Caniço com a agricultura, com o gado, é antiga. António Nóbrega constituiu, a partir do exemplo do pai, a maior empresa grossista na produção, transformação e comercialização de carnes. O meu avô fazia negócio de cebolas e então tinha as suas terras onde produzia as cebolas e os alhos e as pimentas e depois distribuía pelas ruas do Funchal num cojado, que era o cojado das cebolas, que era um postal tipo da Madeira. O meu avô era um postal tipo da Madeira. O meu pai depois já tinha umas terras, nessas terras fazia a agricultura, tinha cana-de-açúcar, tinha cebolas, tinha outros produtos agrícolas e criava normalmente 3, 4 vacas. Essas vacas eram ordenhadas todos os dias, eram tiradas o leite à mão, não havia ordenhas mecânicas nessa data, de maneira que eram ordenhadas todos os dias de manhã e à noite. Natural e residente na Assomada, o empresário foi pioneiro na industrialização da atividade. As primeiras escondeiras que eu vendia eram de 1.500 ovos, 3.000 ovos, que incubavam, as últimas já eram de 20.000 ovos. E cheguei, por exemplo, a uma empresa em Camarlobos que tinha 5 escondeiras de 20.000 ovos, podia incubar 100.000 ovos. E aí começou a avicultura. E eu vendi a primeira remessa de carne de 75 toneladas para a Junta Nacional dos Produtos da Madeira e sem qualquer margem de lucro. E a partir daí comecei a ser importador de carne e fui sempre importador de carne em quantidade. Ainda hoje somos os maiores importadores de carne. Hoje, António Nóbrega é o maior empresário da freguesia e um dos maiores da Madeira. Não só na produção e venda de carnes, como na gestão de 3 hotéis na Madeira, 5 em Cabo Verde e 2 no Brasil, bem como no maior entreposto de frio dos Açores. Êxitos que não fazem esquecer as origens. O facto de ser do Coniço e eu estar no Coniço, principalmente sediado do Coniço e sempre ligado ao Coniço, dá-me um certo orgulho porque eu conheço as pessoas, falo com as pessoas também me conhecem, tratam bem, também os trato bem e isso dá-me efetivamente bastante orgulho de estar no Coniço. Aliás, eu costumo dizer, e é uma verdade, dá muito mais gozo, dá muito mais prazer o negócio do que o lucro. Na primeira metade do século XX, é constituída no Caniço uma das primeiras empresas madeirenses ligadas ao transporte coletivo. A empresa de automóveis Caniço foi uma empresa que surgiu em 1934. Cada um trazia o seu veículo, eram pessoas que já existiam no mercado e, portanto, já tinham cada um o seu veículo, trouxeram para a empresa os seus autocarros e, a partir daí, pediram uma carreira Caniço, portanto, Assomada Funchal, que é a carreira número 2, que é a carreira que ainda nós temos. Os próprios sócios eram todas pessoas do Caniço, os empregados eram todas pessoas do Caniço e os bilheteiros, os motoristas. Portanto, no fundo, isto era uma comunidade e, repara, o Caniço não tinha na altura a população que tem agora. As pessoas conheciam-se todas. Tempos em que a deslocação era difícil e o custo com os transportes muito caro. Sendo certo que, para a altura, o próprio escudo, enfim, o escudo que se pagava já era um valor elevado. E havia muitos populares do Caniço que entendiam que preferiam ir a pé para o Funchal. Daqui para o Funchal seria basicamente 1h30 a descer, mais 2h15 para subir. O mar foi durante vários séculos a porta de entrada e a via natural que ligava a freguesia a outros pontos da ilha. Dos Reis Magos, zarpavam para o mar os pescadores, como as embarcações que traziam e levavam víveres. Já os barcos maiores aportavam no cais de Oliveira, pois este tinha fundos maiores. No sítio do Portinho,
ainda restam ruínas de um arsenal e estaleiro de reparação naval que a agência de navegação Cory Bros and Company aí instalou. Numa viagem pelas fotos de José de Sá, dão conta de importantes tradições que o tempo ameaça apagar. Espólio do núcleo museológico da Casa do Povo local, é possível recordar que da tradição popular fazem parte as bonecas de massa, figura obrigatória dos arraiais madeirenses e cuja origem é reclamada pelo caniço. A segunda metade do século XX marca uma viragem histórica na freguesia do Caniço, com a chegada dos alemães e o investimento na indústria do turismo. O Contractor era uma empresa que tinha em vários destinos, digamos, na Europa, fez aquelas urbanizações, como aquele surgiu aqui no Caniço de Baixo. E os meus pais diziam, olha, é uma boa oportunidade, no fim de semana, apanhar um voo deste e ver onde passamos as férias. A empresa alemã contrata, comercializava terrenos e moradias, oferecendo aos seus potenciais clientes uma viagem grátis à Madeira, tornou-se no primeiro aldeamento turístico fora do Funchal. Durante a viagem, sabe que como hoje em dia havia sempre 3 centros, não é? E ao lado deles, porque, digamos, toda a viagem acompanhou e era ao lado uma viúva de Berlim, também alemã, e os dois, o casal, comprou aqui o terreno do Galo, e onde estava a piscina ao lado, e queriam fazer lá um restaurante. E na altura, quando, digamos, tinha nas plantas tudo, era no começo da construção, e o senhor apanhou, digamos, uma decoração, digamos, ele morreu, e assim a viúva não sabia o que fazer, chorava todo o caminho, praticamente 2 dias estava ao lado deles. E no final daqueles 2 dias e meio ele disse, está bem, pronto, então eu vou comprar aquilo. E assim, ele chegou em casa praticamente, acho que foi em março de 1969, e ele disse, olha, no verão vamos pegar nas malas e vamos mudar para Madeira. E foi uma grande surpresa para nós. Foi assim que aconteceu. Foi a partir do Caniço de Baixo que o turismo se desenvolveu, numa altura em que não havia hotéis fora do Funchal. Não havia hotéis nem nada à volta. Quando as pessoas, as casas aqui, estavam muito pequenininhas, eles trouxeram os amigos, tinham famílias, onde vão ficar, digamos, os amigos, não é? E meu pai disse, e no Berlim, na altura, saiu uma nova agência que chamava-se Berliner Flugring, que hoje em dia também já está fechado, e Hetzel. E este foi ainda antes, quando foi criado a TUI. E depois ele fez contratos, começou aqui com a pensão, na altura era a pensão Galomar, e começou a construir. Com um clima generoso e uma área que se estende entre a serra e um oceano de águas quentes, a família Barremeyer desenvolveu, desde a primeira hora, um novo conceito de turismo da natureza que não existia. Caniço, como sabe, foi acho que há 31 anos atrás também, naquela reserva natural. Lembro-me que tínhamos várias reuniões e com o governo em conjunto e conseguimos aquela reserva natural. Este ainda hoje em dia é uma grande mais-valia, aquela reserva. Na altura era a 7ª reserva mundial que existia. Não é? Hoje em dia, certeza, tem muito, muito mais, não é? E esta situação, por exemplo, dos mergulhos, nós temos aqui 2 recifes, é dentro de uma reserva natural. Eles cuidam daquilo também, digamos, da fauna, da flora, das peixes, tudo lá embaixo, da vida que está. E esta ajuda que nós temos também num clientela diferenciado um pouco o jeito mesmo aqui na Madeira. Não é? E este também diz que no verão temos até 70, 80 mergulhadores para dia, não é? Em 16 anos ganhamos os prémios como melhor base de mergulho Europa Atlântico. Não é? De vez em quando ganham Canárias, de vez em quando somos nós, não é? Mas a maioria somos nós. E este aqui é praticamente por causa não só das pessoas e aqui, também é por causa da situação subaquática que se encontra aqui, que é fabuloso. É a partir da reserva do Garajau, onde a fauna e flora é exuberante, que se desenvolve um novo mercado turístico, que a cada ano conquista mais turistas. Naquela altura começaram depois com o meu pai ali aqueles passeios a pé e o meu pai levou as pessoas para as montanhas.
e que antes aquilo nunca existia nesta forma, não é? E assim começámos aquilo a envolver, não é? E aqui embaixo, depois, anos depois, até tínhamos uma própria agência aqui embaixo, que era o chamado Via Galo, não é? Que foi comprado depois com a agência da TUI, não é? A TUI na Madeira é a antiga Via Galo que nós tínhamos. Volvidos os 50 anos da chegada dos alemães, o Caniço tem mais de 20 hotéis que garantem quase 2.000 camas, com algumas das mais importantes cadeias internacionais a investir na freguesia. Um outro cidadão estrangeiro investiu na aquisição da Quinta Estrela, edificada no século XVIII, que teve como proprietário o primeiro madeirense formado na famosa Universidade de Oxford e que mais tarde seria reitor do Liceu Jaime Muniz, Alberto Vieira Jardim. A Quinta Esplêndida é proveniente de uma casa-mãe, de uma casa senhorial, que data do século XIX, era património dos jesuítas, e foi adquirida em 1989 pelo proprietário, que é o Sr. Giancarlo Bertoli, que vive em Lugano, na Suíça. A Quinta Esplêndida é uma unidade com 166 quartos, inclui 25 spa suites, temos 30.000 metros de jardins. Uma quinta evocada por Maria Lamas, escritora e jornalista portuguesa famosa, e uma unidade que acolhe um autêntico jardim botânico, onde a relação dos clientes com a produção biológica os leva até à horta. Nos jardins temos mais de 1.000 espécies. Temos também uma horta, onde utilizamos os legumes e as ervas aromáticas nos nossos restaurantes. Confeccionamos os nossos pratos e também no nosso bar da piscina. O cliente que nos procura mais pela calma, pelo verde dos nossos jardins e também pelo nosso spa. Nós, nos nossos jardins, temos o conceito wellness também na nossa unidade hoteleira, daí o nome Quinta Esplêndida Wellness and Botanical Garden. E é mais pela calma, pelo verde e também para desfrutar um bocadinho da parte de bem-estar no nosso spa. Desenvolvendo-se entre o mar e a serra, o Caniço cresceu e oferece hoje modernas instalações balneares, promenades, infraestruturas e serviços que garantem qualidade de vida aos que ali residem ou visitam. Mas não abandonam as suas raízes, a relação com a terra, a produção agrícola e as atividades ligadas ao mar.